Bem, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter a palestra do aluno do doutorado Tássio Cordeiro Bicudo. O Tássio foi nosso aluno de graduação aqui no IAG, da USP, depois fez o seu mestrado também aqui no IAG, com orientação do professor Victor Sasek, e agora segue em doutorado com um tema de modelagem geodinâmica, mas buscando os impactos dessa modelagem geodinâmica, ou seja, da estrutura e da dinâmica profunda da Terra, sobre aspectos da superfície. Nesse caso, na palestra de hoje, envolvendo tanto a paisagem, quanto, inclusive, o impacto dessa paisagem, modificação da paisagem sobre a biota na região amazônica. Tássio, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite para dar essa palestra. Parabéns pelo trabalho recente que vocês publicaram na Scientific Reports, e a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar apresentando aqui no seminário do departamento mais uma vez. Fico muito lisonjeado pelos parabéns aí e pelo convite também. E espero que vocês gostem da apresentação. O Felipe me pediu para fazer de uma maneira bem didática, então espero que vocês gostem aí do que eu preparei. Bom, como o Ricardo falou, eu desde o mestrado venho fazendo a minha pesquisa com o professor Victor Sasek, e a gente tem estudado a evolução da paisagem na Amazônia, mais especificamente. Nesses últimos meses, a gente trabalhou nas implicações dos nossos resultados numéricos de evolução da paisagem na evolução dos habitats da Amazônia. Então, eu vou iniciar a minha apresentação comentando um pouco da evolução da paisagem. E depois, no final, depois que a gente conversar sobre isso, eu vou falar das implicações, como que a gente interpretou os habitats, a evolução dos habitats a partir dos nossos resultados, e dessas implicações rapidamente na evolução da biodiversidade da Amazônia. Bom, na região da Amazônia, a gente tem o maior sistema de drenagem do mundo. Os rios lá são gigantescos, a área do sistema de drenagem é gigante, 6 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente, levando uma quantidade enorme de sedimentos dos Andes e do cráton amazônico, né, do escudo das Guianas e do Brasil. Deixa eu só colocar em modo apresentação aqui, que eu me esqueci, tá? E se vocês estão conseguindo ver? Sim, Tássio. Deixa eu tentar de novo aqui. Eu não queria eu queria tirar aquele tempo que estava ali embaixo. Me desculpa, tá? Sem problema, Tássio. Bom, vou tentar de novo aqui. Alguém sabe como eu essa barra de opções daqui de baixo? Vocês conseguem ver essa barra? Tenta mudar ela para Tem uma cima. barra de opções aqui. Você consegue movimentar essa barra? Tem aqui um... Não estou conseguindo arrastar. Ah, tá. É que eu estou clicando, ele está passando aqui do slide. Bom, você acha que... sim, diminuiu mesmo. Obrigado. Agora acho que ficou perfeito. Tá bom. Vou recomeçar falando da bacia de drenagem do Rio Amazonas, tá? Então, a bacia de drenagem do Rio Amazonas, ela inclui rios com origem tanto no escudo das Guianas, quanto no escudo do Brasil Central, quanto na Cordilheira dos Andes. Esses rios que têm origem na Cordilheira dos Andes atravessam todo o continente, levando sedimentos da cordilheira até a região da foz do Amazonas, né?
onde tem um grande depósito de sedimentos lá, que é a bacia do Rio Amazonas. Como a configuração do sistema de drenagem chegou nessa... Como o sistema de drenagem chegou nessa configuração, ainda é muito discutido, né? É um tema em aberto. Bom, como eu falei, esses rios com origem andina, eles atravessam toda a bacia, a planície do Amazonas, onde a gente tem as bacias sedimentares. Várias bacias sedimentares na região, e essas bacias sedimentares, elas são o registro da evolução da paisagem. Então, as informações que a gente colhe das rochas presentes nas bacias sedimentares da região, que dão que através dessas informações a gente é capaz de inferir como foi a evolução da paisagem na região. Vou falar só um pouco das bacias que a gente tem na região. A gente tem bacias muito antigas dos Solimões e do Amazonas, são bacias paleozoicas, intracratônicas, e elas são separadas por altos estruturais, altos no embasamento. E os altos mais importantes são os altos de Purus, altos de Iquitos e altos de Gurupá. Eles têm também origens e idades diferentes. É proposto que alguns desses altos separaram em diferentes sistemas de drenagem a região do Amazonas, a região da bacia do Amazonas no passado, tá? Bom, como eu disse para vocês, como foi a evolução da paisagem na Amazônia que chegou nessa configuração de sistema de drenagem atual, ainda é uma questão em aberto. Existem vários modelos que são propostos com base nos sedimentos das bacias sedimentares da região, e esses modelos divergem em várias características. Além disso, quais os processos que guiaram a evolução da paisagem na Amazônia também é discutido, tá? E vários processos são propostos. Eu vou mostrar primeiro alguns modelos para como foi a evolução da paisagem na região durante o Cenozoico, durante os 60 milhões de anos atrás, tá? E esses modelos, como eu já disse antes, eles são construídos com base na análise dos sedimentos que a gente tem nas bacias sedimentares da região. Bom, então, entre 65 e 33 milhões de anos atrás, tem um modelo, que é o modelo de Horn e colaboradores de 2010, eles propõem que durante essa idade, o que a gente tinha na região era um conjunto de rios com origem no Cráton, e esses rios drenavam a planície do Amazonas no sentido de leste para oeste. Ou seja, a planície, a Amazônia do Oeste, a Amazônia Ocidental e Central, ela era dominada por rios com origem cratônica. Esses rios desaguavam tanto no Mar do Caribe quanto no Oceano Pacífico. E essa bacia de drenagem passou a sofrer grandes mudanças devido ao sorgimento da Cordilheira dos Andes. Então, a Horn propõe que o sorgimento da Cordilheira dos Andes causou drásticas mudanças na configuração da bacia de drenagem, das bacias de drenagem na região. Enquanto isso, na região da Amazônia do Leste, a gente tem um sistema de drenagem com origem cratônica menor e que deságua na região da atual foz do Amazonas. Bom, então aqui a gente tem uma protocordilheira, e nesse período de 33 milhões de anos atrás, a gente tem um aumento no tectonismo na região andina. Diversas partes da região dos Andes sofrem pulsos de uplift. Com isso, o fluxo de água dos rios na parte adjacente da cordilheira é desviado para o norte. Então, a gente continua tendo rios com origem cratônica na Amazônia Central e Ocidental, e esses rios agora não drenam mais para o Pacífico, pois agora a gente tem uma cordilheira, uma cadeia de montanhas que foi sorguida na margem do Pacífico, e devido a efeitos da carga da cordilheira na litosfera,
esses rios são desviados para norte em direção ao Mar do Caribe. Eu vou comentar mais sobre esses efeitos mais para frente na apresentação, mas eu já vou adiantar aqui que a carga da cordilheira, a montanha crescendo sobre a carga da cordilheira sobre a litosfera, ela vai deformar as regiões adjacentes da litosfera, tá? E eu coloquei uma simulação aqui disso acontecendo, eu vou mostrar mais para frente. Então, entre 33 e 23 milhões de anos atrás, é proposto que a gente tenha essa configuração. Além disso, aumentos no nível do mar e também a subsidência dessa região devido à carga da cordilheira, é proposto que a gente tenha uma incursão marinha aqui no norte do continente. E essa incursão, ela se torna maior à medida em que a cordilheira cresce, proporciona também mudanças climáticas na região, e é proposto que entre esse tempo, 23 e 10 milhões de anos atrás, no Mioceno, a gente tem uma grande zona alagada que ocupou grande parte da Amazônia. Essa zona alagada é denominada Peba System, nesse artigo da Horn, e ela propõe isso com base na análise dos sedimentos de uma formação importante que tem na bacia Solimões, aqui que tem aqui na região da Amazônia, que é a formação Solimões, tá? No entanto, os sedimentos dessa formação, têm diversas interpretações, e tem autores que não concordam com essa incursão marinha aqui na região e com essa zona alagada desse tamanho. Falam que poderia existir ambientes diferentes, tá? Eu não vou apresentar outros modelos, por isso que eu estou falando que existem divergências sobre o tamanho dessa zona alagada, se essa zona alagada teria conexão com o mar, ou se realmente existiu essa grande zona alagada na região durante todo esse período. O fato é que nesse modelo é proposto isso. Nessa formação Solimões, a gente encontra fósseis de animais gigantes que viveram na região. O principal exemplo é esse crocodilo gigante, o Purosaurus. Comparando com os que a gente tem atualmente, ele era bem maior, tá? Também tartarugas gigantes. Ali tem a cabeça do Purosaurus lá atrás. Bom, uma coisa importante também é que a Horn propõe, esses autores propõem, que o que limita a zona alagada a leste e separa esse sistema de drenagem do sistema de drenagem que tem no leste da Amazônia é um alto estrutural no embasamento, que é o Alto de Purus, tá? E, de acordo com esse modelo, a erosão desse Alto de Purus e mudanças no nível do mar fez com que os dois sistemas de drenagem que a gente tinha na Amazônia até então se conectassem, formando, então, o primeiro sistema de drenagem que levou sedimento dos Andes até o Oceano Atlântico. A gente fala que é a formação de um sistema de drenagem transcontinental, que corta todo o continente. Isso aconteceu por volta de 10 milhões de anos atrás, tá? Uma evidência forte para essa data são poços que existem na região da Foz do Amazonas, em que é interpretado uma descontinuidade nesse poço como a chegada de sedimentos andinos na região da Foz do Amazonas. Eles estudam a proveniência dos sedimentos e percebem que, a partir de certo momento, começa a chegar sedimentos muito mais novos na região da Foz do Amazonas do que o que estava chegando antes. E eles propõem que os sedimentos anteriores, os mais antigos, são provenientes da região dos escudos da Guiana e do Brasil Central, que tem rochas muito antigas lá. E os sedimentos que começam a chegar a partir de então, dessa descontinuidade, são sedimentos mais provenientes de rochas mais recentes, que são da Cordilheira Andina. Então, essa mudança de proveniência e também de taxa de sedimentação, a taxa de sedimentação nesse período, nessa descontinuidade em 10 milhões de anos na Foz do Amazonas aumenta, ele interpreta isso, esse autor Figueiredo e colaboradores,
interpreta como sendo a formação do rio Amazonas como um rio transcontinental, ou a chegada dos sedimentos andinos, tá, na foz do Amazonas. Então, existe a forte evidência de que o rio Amazonas tenha se formado como um rio transcontinental em 10 milhões de anos. Existem outras idades propostas para a formação do rio Amazonas como um rio transcontinental. Essas idades são baseadas na análise de sedimentos no interior do continente. Então, mesmo a idade de formação do rio Amazonas ainda é discutido, tá? Todo esse processo acontece com um uplift contínuo da Cordilheira dos Andes. Reparem que no início a gente tem uma protocordilheira e ao longo do tempo essa cordilheira vai crescendo. Bom, depois de 10 milhões de anos, entre 7 e 2,5 milhões de anos, o grande aporte sedimentar agora da cordilheira, que já é bem maior, faz com que as zonas alagadas que existiam na região sejam soterradas, então esse sedimento todo agora começa a ser, o sedimento todo que era depositado nas zonas alagadas, passa a ser depositado na foz do Amazonas, e isso acarreta um grande aumento nos sedimentos andinos depositados na foz do Amazonas. Bom, a partir de 2 bilhões de anos e meio até o presente, a gente não tem muita mudança na configuração do sistema de drenagem. Isso é o que é proposto nesse modelo. O sistema de drenagem, a configuração na região se torna bem parecida com o que é hoje. Rios com direção de fluxo principal de oeste para leste, drenando os crátons, os escudos e a Cordilheira dos Andes, e cortando toda a planície do Amazonas. Bom, aqui são as idades que são propostas para a formação do rio Amazonas, eu não vou entrar em muitos detalhes, isso aqui foi só um modelo que eu mostrei, tem outros modelos propostos, tá? Mas, os processos, quais são os processos que guiaram toda essa evolução? Tá? O tectonismo andino, ele é proposto como um processo principal, um fator... o surgimento da Cordilheira dos Andes afetou bastante a evolução da paisagem. Então, eu já mostrei para vocês que a Karina Horn propõe isso como o processo principal que guiou essa evolução, a evolução da paisagem na Amazônia. Agora, por outro lado, tem outros pesquisadores que propõem que a topografia dinâmica, ou seja, variações na topografia devido à convecção mantélica, tenham guiado a formação do rio Amazonas como um rio transcontinental. Tá? Como que funciona esse processo? Bom, a gente sabe que as rochas no manto elas são capazes de fluir no tempo geológico, certo? Então, uma região mais quente, ela sofre uma ascensão de material e a superfície é perturbada devido a esse movimento das rochas no interior da Terra. Em uma região onde eu tenho a ascensão do material, a topografia ela sofre um chamado uplift dinâmico. Já aonde a gente tem um material mais quente, que está descendo em direção ao interior da Terra, a gente tem uma subsidência dinâmica, uma perturbação topográfica negativa. Então, alguns pesquisadores propõem que na Amazônia isso tenha tido uma contribuição significante na evolução da paisagem, esse processo. Então, eles fizeram modelagens de como seria a convecção no manto abaixo da placa sul-americana, e aí o que você tem que considerar? Você tem que considerar que a gente tem uma placa oceânica, que é a placa de Nazca, entrando em subducção e alterando a configuração de temperaturas no manto abaixo da placa sul-americana. Então, o principal processo que vai alterar a topografia dinâmica sob a placa sul-americana, ainda mais na região da Amazônia, é a subducção da placa de Nazca, tá? A subducção da placa de Nazca vai alterar a configuração térmica é uma placa mais fria, ela sendo
A subducção vai alterar a configuração térmica, que vai alterar as correntes de convecção e por sua vez, altera a topografia dinâmica na região. Os Shepard e colaboradores, eles fizeram uma simulação de como seria a convecção no manto e a resposta da topografia dinâmica na região da Amazônia, e eles perceberam que a gente tem, durante o Cenozoico, entre 40 e 30 milhões de anos atrás, na verdade, entre 40 milhões de anos atrás e o presente, a gente tem uma subsidência dinâmica que se propaga de oeste para leste, seguida de um uplift dinâmico. Isso em resposta da subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana. Essa subsidência dinâmica teria uma amplitude de até 40 metros por milhão de ano, tá? Se você considerar 10 milhões de anos, a gente vai ter 400 metros de subsidência. Então, considerando 40 milhões de anos, seria até 1.000 metros de subsidência dinâmica, seguido de um uplift dinâmico, tá? Esses autores propõem que esse processo de subsidência dinâmica foi capaz de, inicialmente, criar uma grande zona alagada na região, que eles falam que é o Peba System, e depois, quando essa subsidência dinâmica se propagou para leste, tá? Ela subsidiu o alto de Purus e guiou a formação do rio Amazonas como um rio transcontinental. Então, aqui antes, ele mostra um alto estrutural separando dois sistemas de drenagem, e à medida em que ele considera a topografia dinâmica nesse modelo, em que ele pega somente a paisagem como é hoje e coloca a contribuição da topografia dinâmica que eles conseguiram, ele vê uma inversão no padrão de drenagem e a formação de um sistema transcontinental. Bom, eu acho que eu não preciso falar sobre isso agora, mas não, vou falar assim. Um outro fator que altera a topografia dinâmica na região é a subducção de baixo ângulo da placa de Nazca que a gente tem sobre o Peru. Então, a partir de certo momento, chegou uma cordilheira submarina na trincheira e que fez com que mudasse a flutuabilidade da placa. E aí essa placa se horizontalizou. E isso gera efeitos também na topografia dinâmica. Esses autores calculam a configuração da topografia dinâmica antes e depois da chegada de um flat slab e percebem praticamente o mesmo efeito que a Shepard percebeu. Uma migração de uma subsidência dinâmica de oeste para leste, que eles falam que essa subsidência dinâmica foi capaz de gerar espaço de acomodação na bacia dos Solimões para depositar a chamada formação Solimões, que eu comentei anteriormente, e também gerar espaço para o sistema Pebas, acomodar o sistema Pebas na superfície, que é a grande zona alagada. Uma coisa interessante que eu gosto de mostrar nessa figura é o comprimento de onda, a forma que tem a topografia dinâmica. Reparem que a topografia dinâmica ela é capaz de subsidir milhares de quilômetros do continente de uma só vez, enquanto que os efeitos da Cordilheira dos Andes, da carga da cordilheira na litosfera, é capaz apenas de gerar uma subsidência nas regiões adjacentes à cordilheira, dentro de aproximadamente 500 quilômetros. Então, o comprimento de onda da subsidência flexural, que a gente chama, que é devido à flexura da placa litosfera em resposta da carga da cordilheira, é bem menor do que o comprimento de onda da subsidência dinâmica, tá? Por outro lado, a amplitude da subsidência flexural é maior do que a amplitude da subsidência dinâmica. Então, esses dois mecanismos de subsidência agem em conjunto na região e também afetam a dinâmica dos rios na região e consequentemente, a evolução da paisagem na região.
Bom, o professor Vitor Sasek, em 2014, ele conseguiu fazer a simulação da paisagem na Amazônia utilizando um modelo numérico que acopla a orogenia andina, processos superficiais de erosão e sedimentação, flexura e isostasia da litosfera e o clima. É interessante que ele não precisou, nesse trabalho, incorporar a topografia dinâmica no modelo numérico para se obter, para conseguir, no modelo numérico, a formação de um sistema de drenagem transcontinental. No entanto, ele comenta que, com a incorporação da topografia dinâmica nesse modelo numérico, a gente conseguiria resultados diferentes para a evolução da paisagem. E foi aí que surgiu a ideia da gente fazer construir um modelo numérico que incorpore ao mesmo tempo todos esses processos e a topografia dinâmica, tá? Antes, eu vou mostrar para vocês qual é a resposta da litosfera. Lembra que eu tinha falado que a litosfera tem uma resposta quando a gente adiciona uma carga nela em relação ao crescimento, ao surgimento de uma cordilheira. Por isso é que é importante a gente considerar os processos no mesmo modelo. É importante que a gente considere a orogenia juntamente com a flexura da litosfera e os processos superficiais, porque todos esses processos, eles interagem e têm um feedback entre eles. Por exemplo, quando eu imponho um sorgimento, um espessamento crustal para simular um sorgimento de uma cordilheira, então aqui o que eu estou fazendo é adicionando ao longo do tempo uma topografia nessa região. Eu vou simular o sorgimento de uma cordilheira. Quando eu coloco uma carga sobre essa região, quando eu imponho que aqui seja adicionada uma carga, essa região ela não vai estar em equilíbrio isostático e vai subsidir. Além disso, devido à placa ser rígida, as regiões adjacentes também vão ter uma subsidência. E isso é calculado na equação de flexura da placa. Então, eu tenho aqui uma simulação em que eu mostro o crescimento de uma montanha e a formação do que a gente chama de bacia de antepaís, que são bacias sedimentares geradas pela carga da cordilheira sobre a litosfera, e essas bacias, elas recebem grande parte dos sedimentos provenientes da própria cordilheira. Elas são um registro muito importante do crescimento da cordilheira adjacente. À medida em que a cordilheira vai crescendo, ela vai sendo erodida, os sedimentos vão sendo depositados nas regiões adjacentes, tá? Que são subsididas devido à carga da própria cordilheira. Então, é isso que eu estava falando da interação entre os processos, entre os três processos ali que a gente comentou anteriormente. O que eu tenho aqui, a cordilheira vai crescendo, tá? À medida em que a carga da cordilheira subside a litosfera, cria espaço para os sedimentos que são depositados, né, nessa região que agora foi subsidida. Essa região, como eu falei, ela chama Bacia de Foreland, e a gente divide ela em algumas zonas de deposição. A zona de deposição que é mais adjacente à cordilheira, mais próxima à cordilheira, ela é a que sofre maior subsidência flexural. Ali a gente chama de foredeep. Ela pode ter milhares de metros de profundidade, milhares de metros de sedimentos depositados ali. Adjacente a essa... Só um minuto, eu quero... Tá. Eu tenho 1 hora? Em geral é 1 hora, Tasso, mas pode seguir na velocidade que achar conveniente. Tudo bem. Então, à medida em que a cordilheira vai crescendo, vai subsidindo as regiões ao lado adjacentes à cordilheira, e essas regiões se tornam grandes depósitos de sedimentos provenientes da própria cordilheira. Devido à maneira com que a placa se dobra, adjacente ao foredeep, que é essa grande depressão, a gente tem
uma elevação flexural, um uplift flexural, que a gente chama de ombreira flexural. É um forebode, o termo em inglês. Essa ombreira flexural também é fonte de sedimentos para as bacias do Foreland. E elas dividem, elas separam a sedimentação com origem da cordilheira da sedimentação mais para dentro do continente, tá? À medida em que essas bacias de Foreland são, em que o Foredeep é preenchido, tá? O peso do próprio sedimento desloca o Forebode em direção ao continente, tá? Mas em certo momento, devido ao preenchimento do Foredeep e propagação da cunha sedimentar com origem andina em direção ao continente, o Forebode vai ser também soterrado e deixa de ser um divisor de drenagens e deixa de ser um divisor de sedimentação e de drenagem também, né? Entre a parte do Foredeep e do Backbulge, né? Que é a parte do interior do continente, onde ficam as bacias intracratônicas. Bom, isso aqui foi só uma simulação em 2D. O que acontece quando a gente coloca um cenário inicial parecido com a Amazônia e considera todos esses processos agindo em conjunto durante 30 milhões de anos? O que a gente obtém? Então, primeiro, como que eu fiz essas simulações? Como que eu fiz a simulação da paisagem da Amazônia nos últimos 30 milhões de anos? Né? Como que nós fizemos, na verdade? Primeiro, a gente tem que criar um cenário inicial que represente a região da Amazônia 30 milhões de anos atrás, para a gente começar as simulações. E a partir desse cenário inicial, a gente vai rodar aqueles processos e ver o que aqueles processos... qual é o resultado daqueles processos agindo nesse cenário? Bom, como que a gente criou esse cenário inicial? Tá bom. Então, como eu estava falando de como a gente criou os cenários iniciais para a nossa simulação, para as nossas simulações. Primeiro, a gente cria uma malha com pontos regulares, aí a gente bagunça um pouco esses pontos, transformando em uma malha irregular, e a gente associa cada ponto a uma região, a uma célula de Voronoi. Depois desse processo, cada ponto também recebe um valor de latitude e longitude que representa a região da Amazônia, de acordo, lógico, com a posição relativa de cada ponto. Logo depois de receber esses valores de latitude e longitude, eles recebem um valor de topografia correspondente àquele valor de latitude e longitude. A topografia a gente extraiu do Etopo 1. Lógico, aqui eu coloquei poucos pontos. A gente criou uma malha de aproximadamente 10 mil pontos, que é 120 por 80 pontos, tá? E o modelo, o cenário inicial que a gente criou ficou parecido com esse aqui. Eu vou mostrar o que significa cada coisa aqui nesse cenário inicial. Então, aqui a gente tem o contorno da região da Amazônia, a gente pegou a topografia lá da região, só que toda a topografia que era da planície, que estava muito próximo do nível do mar, abaixo de 100 metros, a gente removeu e deixou plano, tá? Para não ter os canais dos rios pré-existentes já no cenário inicial. Além disso, a gente removeu a Cordilheira dos Andes, que é o mais importante, porque a gente quer começar a simulação em uma época que não existia a Cordilheira dos Andes. E na região da Cordilheira dos Andes, a gente utilizou aquela técnica de impor um espessamento crustal, a fim de simular o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Da topografia original, o que a gente manteve para construir o cenário inicial foram os escudos, que são rochas que já estavam lá nessa época. E, além disso, a gente adicionou um pouco mais de topografia, a gente colocou os escudos um pouco mais alto para compensar a erosão que vai sofrer durante esses 30 milhões de anos de simulação e também a subsidência dinâmica que, acumulada durante esses 30 milhões de anos de simulação,
nessa região dos escudos. Além disso, para forçar com que no início das simulações os rios partam de leste e drenem para oeste, a gente adicionou uma inclinação no continente. Então, a gente modificou bastante a topografia, o que a gente tem hoje para criar o cenário inicial, a topografia original, né, da Amazônia. Então, se a gente começar a simulação com esse cenário inicial, os rios vão começar drenando para oeste, tá? Eu vou mostrar agora os resultados da nossa simulação quando a gente considera esse cenário inicial, tá? Essas curvas, essas linhas, eu esqueci de falar, branca, amarela e vermelha, elas representam taxas de espessamento crustal, que vai simular o crescimento da Cordilheira dos Andes. Aqui é onde eu não tenho sorgimento, a linha branca é o zero, e aí o amarelo e o vermelho são taxas de espessamento crustal intermediária e maior aqui no vermelho. A taxa de espessamento crustal, eu selecionei ela para ser proporcional à atual topografia da cordilheira. Então, o que a gente obteve nos nossos resultados? Qual é o resultado para a evolução da paisagem que a gente obteve rodando esse cenário inicial e considerando todos aqueles processos que eu comentei anteriormente, agindo em conjunto? Bom, esse é o cenário inicial. No início da simulação, 1 milhão de anos após o início da simulação, eu comecei a simulação em 30 milhões de anos. Então, aqui eu tenho 29 milhões de anos atrás, tá? 1 milhão de anos após o início da simulação representa essa idade, 29 milhões de anos atrás. Em 29 milhões de anos atrás, a gente tem uma Cordilheira dos Andes incipiente, bem com topografia baixa. No entanto, essa carga da cordilheira já gerou o espaço de acomodação nas bacias de antepaís, nas bacias de Foreland, aqui no Foredeep. E também gerou uma ombreira flexural incipiente, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver pela sombra, mas essa região ela é um pouco mais alta do que essa região. Então, esse Foredeep, ele direcionou os rios com origem cratônica. Reparem que aqui na planície da Amazônia eu tenho rios com origem cratônica drenando para oeste, drenando para o Foredeep. Eu tenho poucos rios minúsculos com origem andina, eu ainda praticamente nem tenho a Cordilheira dos Andes, e esses rios todos drenam também para o Foredeep e desaguam no Mar do Caribe, tá? Com o sorgimento da Cordilheira dos Andes sendo intensificado, com o contínuo sorgimento, o que a gente tem é um aumento no Foredeep, no espaço de acomodação, e também um aumento na taxa de sedimentação no Foredeep. Eu também tenho um incremento aqui no Forebulge, na ombreira flexural, e é interessante que esses rios com origem cratônicas, eles são capazes de passar sobre o Forebulge. Eles criam um canal aqui no Forebulge e desagam lá nesse grande lago, que é formado adjacente à cordilheira, no Foredeep, e tudo isso vai desaguar lá no Mar do Caribe. À medida em que a cordilheira vai crescendo, que eu tenho um aporte sedimentar maior no Foredeep, essa região, esse lago, ele vai sendo soterrado, e eu vou tendo um avanço dos sedimentos andinos, criando uma topografia em direção ao continente. A gente fala que a cunha sedimentar, com origem andina, está se propagando em direção ao continente. E agora criando rios perpendiculares à Cordilheira dos Andes, tá? O que acontece aqui é que agora, em 15 milhões de anos atrás, em 17 milhões de anos atrás, aproximadamente, devido à topografia dinâmica, à subsidência dinâmica, é gerado um grande lago aqui no meio da Amazônia. Então, a gente considerou aquela contribuição de topografia dinâmica que eu falei para vocês anteriormente, de aproximadamente 40 metros por milhão de ano no centro da Amazônia, e isso foi capaz de gerar no nosso modelo
um grande lago no centro da Amazônia. Reparem, esse lago adjacente à Cordilheira dos Andes, ele é gerado devido à subsidência flexural. Já esse lago no meio da Amazônia, na Amazônia Central, ele é gerado devido à subsidência dinâmica. As duas contribuições de subsidência aqui agem em conjunto para modificar a paisagem. Os lagos se conectam através aqui da ombreira flexural, que foi já rompida nessa região, ou por ter sido erodida ou subsidida, tá? Agora sim, a ombreira flexural, ela representa uma barreira de drenagens aqui para esses rios com origem cratônica, eles desviam dela. E os rios com origem andina, eles são direcionados tanto para o norte, como também uma boa parte dos sedimentos dos Andes é depositada aqui nessa depressão. Tá? O aporte sedimentar nessa região... reparem, eu esqueci de falar, mas naturalmente no nosso modelo surgiu um divisor de drenagens no meio da Amazônia que separa a região da Amazônia em dois sistemas de drenagem, do oeste e do leste, como é proposto nos modelos conceituais baseados na análise das bacias sedimentares da região. Que mais? À medida em que o tempo vai passando, esse divisor de drenagens ele vai sendo erodido e também o aporte sedimentar andino começa a soterrar a grande zona alagada que é gerada na Amazônia Central e Ocidental. Tá? De novo, a zona alagada é gerada devido tanto à contribuição da subsidência flexural quanto dinâmica. Tá? Com o passar do tempo, então, os sedimentos com origem andina vão criando essa topografia na região e vão sendo depositados cada vez mais distante em direção ao continente. Tá? A cunha sedimentar andina vai chegando cada vez a regiões mais distais, até que ela consegue atingir a região do divisor de drenagens, tá? E consegue fazer com que a topografia no oeste aqui supere a topografia do divisor de drenagens, então conectando os dois sistemas de drenagem que existiam até então. Reparem que nesse modelo numérico, a conexão entre os dois sistemas de drenagem, ela acontece exatamente em 10 milhões de anos atrás, que é a data proposta naquele modelo que eu apresentei para vocês. A partir daí, no nosso modelo, a configuração dos sistemas de drenagem passa a ser bem parecida com o que é hoje. Tá? Então, no início, eu tinha, há 30 milhões de anos atrás, rios com origem cratônica drenando para o oeste, tá? E também zonas alagadas que apareceram no centro, na região da Amazônia Central e Ocidental. E no final do meu modelo, depois de passar por toda essa transformação, por toda essa dinâmica, eu tenho um rio transcontinental com origem na Cordilheira dos Andes, desaguando no Oceano Atlântico, tá? Só isso já foi uma vitória para a gente conseguir realizar uma simulação em que a gente reproduz tantos aspectos como proposto nos modelos numéricos. A gente criou essas simulações para estudar a influência da topografia dinâmica na região da Amazônia. E a gente mostrou para o Renato, para ele dar mais ideias para a gente, ajudar a gente com os artigos, e a gente estava focado muito nessa influência da topografia dinâmica, mas a gente não estava percebendo as outras implicações que o nosso modelo pode ter, que os nossos resultados têm em outras áreas. E a partir daí, o Renato ajudou a gente a transformar esses modelos, esses resultados de topografia, direção de rio, fluxo de rios e fluxo de sedimentos, interpretar isso através de algumas premissas, transformando esses resultados para interpretar os habitats que existiam na Amazônia e como evoluiu os habitats, tá? Então, a gente fez, através de algumas premissas, a interpretação de diferentes habitats na Amazônia. A gente assumiu
que áreas que são protegidas de inundação, elas contêm florestas de terra firme. E a gente pintou a região de floresta de terra firme de verdinho. E já já eu vou falar como que a gente decidiu se essa área é protegida ou não de inundação com os parâmetros que a gente tem no modelo. A gente assumiu que as planícies de inundação dos rios com origem andina, planícies de inundação de rios com origem andina, que são rios que carregam sedimentos com origem andina, são rios que carregam mais nutrientes, tá, do que os sedimentos com origem cratônica. Os solos que têm dessas planícies de inundação, eles têm mais nutrientes disponíveis para as plantas do que os solos nas planícies de inundação dos rios com origem cratônica. Então, criam-se florestas diferentes nessas regiões que são inundáveis nas margens dos rios. São as florestas de várzea. E os rios com origem andina, com alto fluxo, que desenvolvem essas florestas de várzea, a gente pintou eles de verde no nosso modelo. Daqui a pouco eu vou mostrar como que ficou isso. Os rios com origem cratônica, com alto fluxo, as planícies de inundação do lado desses rios formam as florestas de igapó, tá? Já as áreas que são longe dos rios, dos grandes rios, mas elas não são altas suficientes ou tem um grande fluxo de água ali por aquela região que elas não são protegidas de inundação, são periodicamente inundáveis, elas desenvolvem florestas que são florestas inundáveis, né? Vegetação aberta ou grasslands. A gente interpretou dessa maneira. E as regiões do nosso modelo acima de 1.500 metros, a gente marcou de cinza como montanha. Eu esqueci de falar, o amarelinho, a gente marcou essas regiões periodicamente inundáveis, longe dos grandes rios. E aí, a gente precisou utilizar as informações que a gente tinha no nosso modelo para interpretar esses ambientes. E quais informações a gente utilizou? A gente utilizou a topografia das células, das regiões, e o fluxo de água que tem em cada região. Então, se uma região tem um grande fluxo de água, a gente fala que ela é uma região que é periodicamente inundável e pinta ela de amarelinho, tá? Não só o fluxo de água naquela região, mas a gente considera também o fluxo de água nas regiões vizinhas, tá? Além disso, na verdade, o que a gente seleciona são as terras firmes. As terras firmes, elas têm que ser regiões com baixo fluxo de água e regiões altas o suficiente para não serem inundáveis. Com a topografia e com o fluxo de água, é uma equaçãozinha bem simples. A gente dividiu em dois as células, se elas são terra firme ou se elas são inundáveis, tá? Então, no início da simulação, a gente só tem, devido à topografia ser baixa, que eu assumi na região central da Amazônia aqui no início, esse daqui é praticamente o cenário inicial, né? Eu tenho o quê? Terra firmes apenas nos escudos, no escudo da Guiana e no escudo do Brasil Central, e eu tenho um pouco de terra firme na ombreira flexural e nos Andes incipientes aqui. Eu tenho a maioria da região da Amazônia ocupada por florestas inundáveis e igapós, mas isso é só porque eu assumi uma topografia muito baixa no início. Eu poderia ter mais terra firme se eu assumisse um cenário inicial diferente, tá? Isso aqui é muito depende do cenário inicial, né? Quanto mais próximo do início, mais dependente do cenário inicial a gente fica. Agora, à medida em que a simulação vai acontecendo, o que a gente tem é uma expansão das várzeas a oeste, que são os rios com origem andina, acompanhado de uma expansão também de uma terra firme, tá? Que é criada devido ao aumento da topografia, devido à deposição da cunha sedimentar andina. Eu tenho
uma grande região de terra firme aqui na ombreira flexural agora, que pode até ter conectado os dois escudos, tá? À medida em que o tempo vai passando, opa, aqui nesse período eu tenho a existência da grande zona alagada no nosso modelo, e ela é onde o limite oeste das várzeas e o limite leste dos igapós. Agora, os igapós e as várzeas são separados por uma grande zona alagada aqui na região. Os rios direcionados para norte ainda devido a subsidência flexural aqui, as bacias de Foreland. À medida em que o sedimento andino vai sendo depositado nas planícies da Amazônia, o que eu vou tendo? Eu vou tendo uma expansão das terras firmes com origem nos Andes, às custas dos ambientes que eram periodicamente alagados anteriormente. Então, eu tenho uma substituição dessa zona alagada por ambientes alagados e depois por terras firmes que têm origem nos Andes, tá? E reparem, esses ambientes de terra firme, eles são separados por ambientes de várzea e ambientes periodicamente alagados, e isso é bem dinâmico, eles mudam de posição com o tempo, tá? Porque os rios mudam de posição com o tempo devido a gente ter um baixo relevo na Amazônia e um grande aporte sedimentar da origem andina, que vai perturbar a topografia na região. Essa dinâmica de mudança da posição da terra firme, das terras firmes com o tempo, as terras firmes em certa região estão conectadas, depois elas passam a ser desconectadas por regiões de várzea ou por florestas periodicamente alagadas, elas geram uma dinâmica de habitats em que os habitats variam com uma alta frequência na região da planície da Amazônia, enquanto nos escudos, esses habitats que a gente interpretou, eles não variam tanto, eles são mais estáveis, tá? E aí, quando a gente mostrou isso, o Renato apresentou para a gente a Camila e o John, que são coautores do nosso trabalho, e quando a gente mostrou isso para eles, eles gostaram bastante, e eles nos mostraram o John mostrou para a gente uma outra figura, em que ele classifica as comunidades de pássaro na Amazônia em dois tipos, em over-dispersed e under-dispersed. O que significa isso? As espécies, as comunidades dessas regiões under-dispersed, que estão marcadas como azuis aqui, os pássaros dessas comunidades, eles sofreram especiação in situ, nessa região, sem a capacidade de ter migrado de uma região para outra. Enquanto aqui, elas são espécies que são mais recentes e mais que se diversificaram recentemente, separaram recentemente essas espécies, enquanto as espécies presentes nas comunidades laranja, dessas regiões laranja, que eles classificam como over-dispersed, sofreu outro tipo de evolução, uma dispersão maior, porque os habitats nessas regiões eram mais estáveis. E aí, a gente viu essa figura e percebeu que essas regiões que eles marcaram, elas correspondiam às regiões no nosso modelo dos escudos e da planície da Amazônia, em que a gente tinha, respectivamente, uma estabilidade nos habitats e uma grande variabilidade uma grande variabilidade nos habitats, um período de mudança de habitats, uma frequência de mudança alta nos habitats. E aí, a partir das figuras de habitat, a partir desses modelos, a gente gerou essa última figura. Essa última figura ela foi gerada como resultado das nossas simulações. E o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o período de estabilidade dos habitats na região da Amazônia. Esses habitats que a gente tem na planície da Amazônia, devido a essa intermitência de terra firme, região alagada, dependendo da posição do rio, o rio muda de posição sempre, tá? Os habitats aqui também variam bastante. Então, o que está em roxinho aqui, ó,
faz menos de 1 milhão de anos que houve uma mudança de habitat. Já o que está em amarelinho, ele já está estável há mais de 4 milhões de anos. E quando a gente coloriu o nosso modelo desse jeito, a gente percebeu que essas regiões que a gente tinha grande dinâmica do habitat correspondia quase que perfeitamente com as regiões underdispersed, onde eles classificam como especiação in situ, né? E aí a gente propôs que, devido a essa dinâmica de mudança dos habitats no rio, a dinâmica fluvial, essa dinâmica fluvial pode ter sido uma das causas, um dos processos que guiaram a evolução da biodiversidade, porque é muito discutido, né? Ninguém sabe qual foi realmente o processo mais... É proposto que foi uma combinação de processos que guiou a biodiversidade na Amazônia, né? A gente tem uma alta biodiversidade e todo mundo tenta explicar isso. Então, qual é o papel da paisagem na evolução da biodiversidade? Antigamente, os rios eram vistos como barreira de dispersão, mas hoje a gente percebe que eles não são barreiras de dispersão, eles mudam sempre de posição. E essa dinâmica de mudar de posição tem implicações em como os animais se comportam, certo? Quando você muda um rio de posição, você conecta duas regiões que estavam antigamente separadas e você separa duas regiões que estavam antigamente conectadas, duas regiões de terra firme, né? Além do rio mudar de posição, todos aqueles ambientes que estão ao redor do rio também mudam de posição. Então, a gente tem aqui essa dinâmica fluvial que é gerada devido ao aporte sedimentar andino em uma planície que tem um baixo relevo, certo? O que gera uma grande variabilidade dos habitats na Amazônia, e ao mesmo tempo a gente tem regiões estáveis, tá? Onde a gente pode ter outro tipo de especiação ali. E também isso, e tem interações também entre essas duas regiões, trocas, né? Aí eu não vou me estender muito, né, nessa parte, né? Mas essa foi a figura que eu acho que foi principal do nosso trabalho publicado na Scientific Reports, em que a gente conseguiu, com os nossos modelos de evolução da paisagem, inferir como que seria a evolução dos habitats na região e também com implicações na evolução da biodiversidade. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu vou encerrar por aqui e vou deixar vocês tirarem as dúvidas aí, caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigado, gente, pela atenção. Olá, Tássio. Tássio, meus parabéns pela apresentação, pela palestra, pelo trabalho e também por manter a calma e a tranquilidade e conseguir depois da interrupção. Não, eu tava bem nervoso no começo, mas depois muitas coisas eu acabei esquecendo de falar, mas caso surja alguma dúvida, a gente pode comentar aqui agora. Não Não, tá sei ótimo. Tá perfeito. Eu vou dar uma olhada na seção de dúvidas no YouTube, tá ok? Tá ok. Então, Tássio, a pergunta do Giovanni é se esses divisores de drenagem que você apresenta no seu modelo podem ser relacionados com os autos estruturais que dividem as bacias de hoje. Sim, eu vou mostrar aqui uma figura que eu não mostrei antes na apresentação. Os autos estruturais que dividem as bacias hoje, deixa eu ir lá para o final, eu tenho essa figura aqui em algum lugar. Então, a gente tem o Alto de Purus, que separa a bacia dos Solimões e a bacia do Amazonas, mas esse alto estrutural,
ele é coberto por sedimentos do Cenozoico. Então, alguns autores propõem que ele tenha sido um divisor de drenagens durante o Cenozoico, mas outros autores falam que isso não aconteceu, já que ele é coberto por sedimentos do Cenozoico, certo? Então, no nosso modelo, a gente resolveu não impor nenhum alto estrutural no início, tá? O divisor de drenagens que se forma na nossa simulação, eu vou mostrar aqui ele no início da simulação. Deixa eu chegar aqui na simulação de topografia. Tá aqui. Ele se forma entre a região dos dois escudos. Aqui, se você ver o cenário inicial, eu coloco, você percebe que está quase se tocando, mas na realidade, aqui eu permito no início da simulação que tenha uma região baixa aqui, para que eu permita o fluxo de água entre essas duas partes. Mas, naturalmente, devido a essa região receber aporte sedimentar dos dois escudos, os escudos também são erodidos com o tempo, essa região passa a ser mais alta do que as regiões vizinhas, e eu construo aqui, então, um divisor de drenagens. O processo superficial agindo logo no início da simulação, a dinâmica fluvial transportando os sedimentos, vai criar esse divisor de drenagens aqui no início da minha simulação. Tá? Eu não forcei esse divisor de drenagens, ele foi criado naturalmente. Isso é uma das características também que foi legal a gente observar nessas simulações. Antigamente, eu impunha na minha simulação, aqui no meio, um alto, eu colocava uma montanha aqui no meio já pré-existente no cenário inicial. Mas agora eu percebi que eu não preciso disso para que eu crie dois sistemas de drenagem na Amazônia, separados no meio da Amazônia, na região onde os escudos se trocam. Essa região é um pouco a leste do Alto de Purus, tá? Então ela não representa nenhum alto estrutural e também não coincide geograficamente com nenhum alto estrutural. Não sei se a pergunta foi respondida assim. Outro divisor. Tá. Inclusive, tinha uma outra pergunta do Alexandre Andreusetti, que era se a formação que surgiu de maneira natural na sua simulação tem alguma correlação com o Alto de Purus. E você já respondeu que não, na verdade ela está mais a leste do Alto de Purus, não é isso? Qual formação ele está falando? Essa formação é a ombreira flexural ou a formação? Eu acho que é exatamente esse estreitamento aí na planície. Esse? Aqui perto do 1000 ou perto do 3000? Não, a divisão que você faz entre a parte oeste e leste da bacia. Ah, sim, sim. Ah, não, esse daqui surge naturalmente devido aos processos superficiais agindo no modelo. Também, por eu aliviar um pouco da carga dos escudos através da erosão, eu tenho um alívio de carga, sofre um uplift aqui também, nessa região. Então, naturalmente, esse divisor de drenagens é formado. Essa região mais alta, que passa a ser um divisor de drenagens de alguns rios aqui, ela representa aqui a ombreira flexural, que é um alto estrutural que divide as bacias intracratônicas das bacias de antepaís. Eu esqueci de falar, mas é o alto de Iquitos, tá? Ele está aqui nessa figura também lá do final que eu mostrei. Aqui, ó, eu tenho alto de Iquitos aqui nessa região, e é ele que divide as bacias dos Solimões das bacias de Antepaís, que é a bacia do Acre, Maranhão e o Caiali. Aí, dependendo do país, eles chamam dependendo da posição tem um subnome, uma subbacia ali, um outro nome. Tá respondida essa pergunta? Tem mais alguma pergunta? Tem sim, tem. A primeira é uma pergunta sobre quanto tempo você leva para rodar cada modelo e se demanda uma capacidade computacional muito alta. Os modelos, eles não... cada modelo roda em um núcleo, né? Eles não rodam em paralelo. Então, demora mais ou menos, dependendo do tanto de tempo que a gente for simular, né? Para 30 milhões de anos, seria mais ou menos uns 3 dias. Eu faço uma conta assim, mais ou menos
E lógico, depende dos parâmetros do modelo. Para esses parâmetros aqui, porque no modelo a gente tem que selecionar o passo de tempo que a gente vai utilizar, selecionar o tamanho da malha. Então, quanto mais informação a gente dá para o computador calcular, mais demora o modelo para rodar, né? Então, aqui esses modelos que eu rodei demoraram aí por volta de 3, 4 dias. Mas aí se eu tiver um computador que eu tenho lá na minha sala, no laboratório de tectonofísica, por exemplo, eu consigo rodar 12 modelos ao mesmo tempo. Então, 12 modelos em uns 4 dias, tá? Mas aí depois tem que gerar as figuras e fazer a interpretação dos modelos, né? Legal. Tássio, a gente tem essa pergunta que você acabou de responder foi do André Kowalski. Ah, beleza. Valeu. Tem duas perguntas do Lucas Diogo. A primeira é se você tem evidências geológicas desse seu modelo, ou seja, se ele é amparado pelos dados geológicos. E também, aí ele pergunta principalmente na região do lago, que você coloca como, eu acho que não, Sim, pode. não, pode responder, então, se você... Terminou a pergunta? Sim. Tá. Então, tem várias evidências geológicas que corroboram com esse modelo, mas ao mesmo tempo, essas evidências geológicas que são com base em interpretações dos sedimentos, os sedimentos têm várias interpretações, né? Por exemplo, evidências de que os rios corriam de leste para oeste. A gente tem aqui nessas bacias sedimentares de Antepaís, nessa região, há 30 milhões de anos atrás, a gente tem evidências de sedimentos com origem cratônica depositados nessa região. Ou seja, os rios estavam trazendo sedimentos dos crátons, dos escudos, para as bacias de Antepaís. Isso só pode acontecer se os rios têm um sentido contrário do que eles têm hoje. E nessas bacias de Antepaís também a gente consegue rastrear a mudança na proveniência de sedimentos. A gente observa uma mudança de sedimentos de origem cratônica para sedimentos de origem andina em certo tempo aqui nessas bacias sedimentares. Também tem as evidências que eu falei para a existência da zona alagada aqui, que é a interpretação de alguns autores para a formação Solimões, que existe aqui nessa região. Para a formação do Rio Amazonas, em 10 milhões de anos atrás, a gente tem evidências na região da Foz do Amazonas, tá? Então, tipo, dependendo do que você quiser comprovar, a gente quiser estudar, a gente tem evidências em alguma região ali da Amazônia. E, lógico, esses sedimentos dessa região, eles têm diferentes interpretações. De novo, bato nessa tecla. E isso dificulta também a gente reconstruir a paisagem de maneira acertada, né? Assim, a gente tem muitas dúvidas. A zona alagada, quando a gente mandou os artigos, foi uma das questões dos revisores. Eles falaram que não tem evidências realmente de uma zona alagada que se estendeu por toda essa área que a gente encontra aqui no modelo. O que eles têm lá são sedimentos analisados de algumas regiões, tá? Nada indica que isso tudo estava conectado, formando um lago só, ou se era um conjunto de lagos. Então, mesmo com as evidências, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Tá ótimo, Tássio. Muito obrigado. Tem uma última Tem. observação do Giovanni. O Giovanni, ele pergunta o seguinte, naquela sua figura comparativa entre os dois, na verdade, a diversidade de pássaros, né, e os ambientes que mapeou, ele diz que há algumas diferenças, principalmente com relação a, as regiões mais elevadas, né? Sim, então, é um modelo, a gente não vai conseguir reproduzir, né, exatamente o que a gente tem aqui.
Então, até porque tem vários processos que ocorreram que a gente não incorporou na nossa simulação, tá? Mas as, a- as grandes regiões, as maiores feições, a gente conseguiu simular. E aí ele Tá? pergunta se tem algum efeito da topografia sobre a biota que vocês podem usar para justificar essas diferenças. Eu já não sei responder essa pergunta. Eu pre- Na verdade, eu precisaria perguntar para os nossos colegas da biologia que publicaram com a gente o trabalho. Eu tinha convidado a nossa colega, mas parece que ela não conseguiu participar. Mas me desculpa, eu não sei responder. Se alguém puder me ajudar, não sei. Se tiver alguém que pode responder essa pergunta. Qual que é a pergunta de novo, Ricardo? Para eu pensar melhor? A pergunta é a seguinte: vi que na foz do rio e nas regiões mais elevadas as figuras não batem. Quais outros fatores para a biodiversidade que podem ser afetados pela topografia? Ah, entendi. Quais são os fatores que afetam aqui a biodiversidade, que podem estar gerando essa diferença nessa região da Foz do Amazonas E e não nas ser regiões mais elevadas que não estejam sido consideradas aqui na nossa simulação? isso. Isso daí realmente eu vou ficar devendo, eu não vou saber responder essa questão. Não, mas não tem problema. Depois a gente Porque bota o João em contato com o pessoal com os coautores do trabalho. Tássio, eu acho que é tudo. Queria de novo agradecer você pela palestra e obrigado. parabenizar pelo trabalho. A você, ao Vitor também, aos coautores do paper. Sim. E Seria interessante talvez deixar o link lá no YouTube para baixar o paper, já que é open access, qualquer um pode ter acesso, não sei. perfeito. Se você quiser colocar aqui na tela, Vou colocar o link aqui no Google Meet, então, no chat, aí já fica registrado aqui também. esse seminário vai ficar disponível. A interrupção a gente vai editar, então ele vai ficar disponível para todo mundo para rever eventualmente. E aí, Tá. quem quiser, tiver maior interesse, pode ir lá no link e consultar o paper. Obrigado, gente, pela atenção. Não, obrigado a você, Tasso. Parabéns. Obrigado, Ricardo. Você gostou das simulações? Muito Eu, legal. eu Muito. lembro que uns anos atrás eu tinha apresentado no IAG Science Day e as datas dos nossos modelos nada batia com. A gente assim, simulava os processos acontecendo, mas as datas assim para a gente comparar com a realidade nada batia. Eu rodava Verdade. modelos de 60 milhões de anos, a reversão acontecia há 20 milhões de anos, mas aí assim, quando você vai mexendo no modelo, vai descobrindo como cada parâmetro influencia em cada resultado, você consegue ajustar melhor os parâmetros para conseguir modelos que representem melhor a realidade. Mas, lógico, nunca que um modelo numérico com tantas simplificações vai representar a evolução da paisagem como ela foi realmente, né? A gente consegue representar as grandes feições, levando em conta os limites de de discretização espacial do nosso modelo e das simplificações também dos processos, né? Tudo isso a gente tem que levar em conta. Mas eu acho que a Mas contribuição de vocês foi muito boa, muito importante, Tasso. Na verdade, existe um debate que é secular nessa região sobre os dois modelos, né? O modelo museu, né? sim, E qual é o nome do outro? Ah, é, de, museu, né? o do museu e como se os Cátons fossem um museu e os Andes fossem um berço de novas espécies, é isso? Porque tem um Com, debate enorme, sobre, muito longo, sobre a causa da enorme biodiversidade da Amazônia. então, eu sei que tem um modelo que chama o modelo da refúgia, né? Que é Eles falam que é devido a alterações climáticas, devido aos ciclos de Milankovitch, que vai gerar expansão e retração de
de certos tipos de habitats. Então, períodos com mais chuva, a gente tem expansão das florestas, períodos com menos chuva, expansão dos grasslands, do open vegetation. E aí, devido a isso, a gente tem a conexão e desconexão dos habitats, e eles acham que isso pode ser também um fator que tenha gerado a grande biodiversidade que a gente tem na Amazônia. Mas aí a gente sabe hoje que não é só esse fator não é capaz de gerar essa biodiversidade. Tem outros, lógico, o clima importa, né? Na retração e no tamanho dos ambientes, na dinâmica dos habitats, a variação na precipitação, né? Mais especificamente. Mas também a dinâmica da paisagem também importa, né? O que você falou, o modelo aí de barreiras da biogeografia, da biodiversidade evoluir em resposta de barreiras físicas, né? Barreiras geográficas, né? Para a dispersão das espécies. Bom, não sei. Essa discussão, assim, ela já... na verdade, quando a gente começou a falar sobre esse trabalho no início de 2019 com o Renato, né? E a gente estava assim, a gente nem imaginava que a gente conseguiria interpretar os habitats a partir das nossas simulações. Isso daqui foi uma grande surpresa para a gente e a gente ficou muito feliz também de ter conseguido, a partir dos nossos modelos, gerar um trabalho tão interdisciplinar, né? Se corresponder com outras áreas. Foi bom para a gente. O legal é que o trabalho ele ficou bem famoso assim na parte de biologia, vamos dizer assim, e ficou no top 100 da parte de ecologia na revista. Aí a gente ganhou uma medalha lá, os autores do trabalho ganharam uma medalhinha da revista. Isso foi legal também. E o nosso outro trabalho, que foi publicado agora em 2020, a gente, nesse último trabalho que eu publiquei em 2020, a gente não explora os habitats, mas a gente explora os processos. Qual é a influência de cada processo na evolução da paisagem? E esse trabalho também, ele foi, assim, bem falado, bem elogiado. Não tem não tem tantos acessos quanto esse da Scientific Reports, mas ele já foi classificado, assim, como um highlight em uma outra revista da família Nature. Eles escreveram até um comentário na revista sobre o nosso trabalho. Aí depois eu posso mandar ali o link nos comentários no YouTube depois. E também o link do outro trabalho, que também são modelos numéricos para a evolução da paisagem da Amazônia, só que com outros parâmetros e focado em estudar outros processos, né? Não a evolução dos habitats. Tá? Muito legal. Bem, meus parabéns. Obrigado. Falei Muito demais agora. muito bacana. Assim, acabei falando muito. Muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado, Ricardo. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Vitor. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus aí. Posso sair da reunião? Pode sim.